E aí galera, beleza? Aqui é o professor Jorge Watts e nesse vídeo a gente vai falar sobre multímetro, para que servem e como utilizá-lo de forma correta e segura. Se liga aí! Então galera, o multímetro é um equipamento de medição elétrica muito utilizado por profissionais de elétrica e eletrônica. Como o seu nome deixa claro, o multímetro ele vai realizar diversos tipos de medição que anteriormente eram feitos por diversos equipamentos distintos. As grandezas mensuráveis por um multímetro podem variar de um modelo para o outro, mas de forma geral são elas: tensão, corrente e resistência elétrica, além de testes de continuidade e de funcionamento de semicondutores. Há que ser observado ainda, com relação às grandezas de tensão e corrente, se a tensão ou corrente que se deseja medir ela é do tipo contínua, exemplo de baterias e de equipamentos eletrônicos, ou alternada, como é comum a gente ver em tomadas e instalações elétricas em geral. Então, para a gente entender o que é corrente alternada e corrente contínua, um breve resumo é: a corrente contínua ela vai funcionar de forma bem simples. O multímetro vai realizar a medição ao longo do tempo e vai tirar a média desse valor que foi mensurado. Já as tensões e correntes alternadas, muito comum em instalações elétricas devido às vantagens de transmissão desse tipo de energia no passado, possuem um nível de tensão médio zero, pois ora estão positivo, ora estão negativos. Então, o valor médio ele se encontra em zero. Assim, para mensurar tensão e correntes alternadas, utiliza-se um conceito matemático chamado de tensão ou corrente eficaz. Esse conceito é nada mais que um valor de uma tensão contínua que, se substituísse essa tensão alternada, entregaria a mesma quantidade de energia a uma carga conectada a ela. A equação que rege esse princípio matemático não vem ao caso no momento, mas de forma geral é possível a gente interpretar que uma tensão alternada vai ter uma tensão eficaz proporcional ao seu pico de tensão. Ou seja, quando dizemos que a tensão que nós temos na nossa casa ela é de 220 volts, na verdade, se a gente olhar para o gráfico dessa tensão, a gente vai perceber que no seu pico ela vai alcançar valores de até a raiz de 2 vezes a tensão de 220, que seria a tensão eficaz. Então, para que fique claro, aqui no Ceará a gente tem a tensão de 220 volts, 60 Hz. Em nossas instalações elétricas residenciais. Isso quer dizer que a tensão vai ser um valor eficaz de 220 e os 60 Hz quer dizer que essa onda vai estar se repetindo 60 vezes por segundo. Então, pessoal, antes da gente partir para a medição, vamos dar uma olhada em alguns componentes básicos aqui do meu multímetro, certo? Bem, todo multímetro vai vir com duas ponteiras de teste. Contudo, se observarmos, o multímetro ele vai apresentar um número maior de bornes aqui nessa parte inferior. Bornes são esses furos aqui. E por que isso? Bem, cada borne vai ter uma função diferenciada. O borne mais importante de todos e que vai estar presente em qualquer multímetro é esse borne aqui, o central, que é o borne comum. É nele que normalmente a gente conecta a ponta de prova preta. E ele vai ser utilizado para medir qualquer tipo de grandeza que nós utilizemos no nosso multímetro. O borne de 10 A, esse aqui do lado esquerdo, ele vai ser utilizado quando formos realizar medição de correntes elevadas não superiores a 10 A. É importante deixar claro que esse borne ele não tem fusível, ele é unfused. Isso significa que se você for realizar a medição de uma corrente e ela for superior aos 10 A e você estiver utilizando esse borne, você pode acabar queimando o seu multímetro. Então é interessante fazer umas contas e ter uma ideia prévia quanto de corrente seu circuito vai estar puxando, quanto você quer medir, né? Já o borne da direita, esse bornezinho aqui, ele vai ser utilizado em todas as demais medições. Medição de tensão, medição de correntes de baixa intensidade, medição de resistência, certo? Então, no nosso caso, eu vou conectar aqui o nosso cabo vermelho nesse borne aqui da direita, certo? Lembrando que o borne da direita, ele vai ter um fusível interno, né? E esse fusível, ele vai suportar até 200 mA.
certo, pessoal? Então, o que acontece? Se eu for realizar uma leitura de corrente aqui, utilizando esse borne da direita, e a minha corrente for superior a esses 200 mA, o que vai acontecer é que o meu fusível interno vai queimar. E quando isso acontece, esse borne ele vai perder a capacidade de realizar a medição de corrente até que esse fusível seja trocado, certo? Outro elemento importante que a gente vai ter aqui no nosso multímetro é a chave seletora, certo, pessoal? Alguns multímetros eles possuem um botão de liga e desliga. Outros utilizam a própria chave seletora através da função OFF para desligar o multímetro, e quando eu quero ligar esse multímetro, eu simplesmente rotaciono para a escala de grandeza que eu quero medir. Bem, pessoal, no caso da medição de corrente e de tensão, é importante que a gente sempre observe o que? Se o valor que eu estou medindo é compatível com o tipo de grandeza que eu selecionei. Nesse caso aqui, eu estou selecionando tensão alternada, simbolizada por esse tio aqui debaixo do símbolo de tensão. Se eu quiser medir tensão contínua, eu tenho que selecionar uma dessas escalas de tensão aqui, onde eu tenho tensão contínua, certo? Ainda falando sobre a chave seletora, é possível, dentro de um tipo de grandeza que eu queira medir, selecionar a escala com que eu quero medir essa grandeza. Por exemplo, digamos que eu queira realizar a medição da tensão que chega na tomada que alimenta o meu computador. Eu coloquei o meu multímetro aqui na escala dos 200 volts alternado, e na hora que eu vou realizar a minha medição, o que eu tenho aqui é esse tipo de leitura, 1 e os outros dígitos todos apagados. Isso significa o quê? Que eu estou tentando realizar a medição de uma grandeza que é superior ao teto de escala dessa escala que eu estou utilizando. Por exemplo, 200 volts. Como aqui a gente vai ter 220 volts, eu não vou poder utilizar essa escala. Eu tenho que alterar aqui para 600 volts, lembrando que eu desconecto antes de fazer a alteração na chave seletora, e aí eu posso colocar lá minha medição, e aí eu consigo aí um valor de 220 volts, certo? Então eu estou vendo que na minha régua aqui, eu vou ter um valor de 220 volts aproximadamente, certo? Que é o comum de residência aqui no Ceará. Outro elemento importante aqui no nosso multímetro é o display, que a gente acabou de visualizar a utilização, certo, pessoal? O display ele pode variar um pouco de um multímetro para o outro, mas de forma geral, todo multímetro vai ter pelo menos 4 dígitos de precisão no display, certo? E é muito importante, na hora que eu for realizar a medição com o display, observar qual o prefixo da grandeza que eu estou lendo. Por exemplo, aqui eu tenho somente volts, eu estava lendo 220 volts. Se eu desejar, por exemplo, realizar a medição da tensão nessa minha pilha aqui, eu posso fazer isso colocando aqui na escala de tensão contínua de 20 volts, certo? Se eu deixar na escala de 20 volts e eu colocar aqui as minhas ponteiras nessa minha pilha, num terminal positivo e negativo, eu vou ter aí a leitura de 1.3132 volts, 1.3 volts, certo? Contudo, pessoal, ainda existe a possibilidade de eu realizar essa mesma medição dessa tensão numa escala menor, colocando aqui em 2000 milivolts, certo? Cada 1 volt tem 1000 milivolts, né? Então, se eu colocar nessa escala e eu realizar aqui a medição nessa minha pilha, o que eu vou ter aqui é o quê? Um valor de 1332,33 volts. Significa que tem 1300 volts aqui nessa minha pilha? Não, porque eu estou realizando a medição em milivolts. Logo, significa que aqui tem 1333 milivolts. Se eu alternar aí para volt, vai resultar lá nos 1.3 volts que a gente leu na escala de 20 A. Se você tiver um pouco de dificuldade aí com relação à parte de grandezas, prefixos de grandezas, eu vou deixar aí uma tabelinha para você poder
acompanhar essa parte aí, dar um pause aí no vídeo e dar uma olhada nessa tabela, certo? Então, partindo para a medição, existem duas formas de conexão do multímetro. E cada tipo de medição, seja de corrente, tensão ou resistência, só vai poder utilizar um único tipo de conexão, certo? Começando pela medição de tensão, como a gente viu aqui com a nossa régua e com a nossa pilha, eu vou fazer a conexão de forma simples. Eu vou utilizar aqui a minha ponta de teste comum numa referência, no caso o ponto negativo, e eu utilizo aqui a minha ponta de teste positiva no outro ponto do circuito, do elemento, da carga que eu desejo medir, certo? Por outro lado, se eu quiser realizar a medição de resistência, eu vou colocar aqui na escala de medição de resistência, certo? E aí eu posso, por exemplo, pegar aqui esse resistorzinho aqui e quero realizar a medição dele. Eu vou conectar aqui de um lado e do outro e vou conseguir que esse resistor tenha uma resistência de 330 nominal, né? E seria os 340 aqui na prática. Um pouco de ferrugem nos pés do resistor pode alterar um pouco do valor nominal dele, certo? E aí, pessoal, fica importante o detalhe. Vou medir resistência ou continuidade, que seria nessa posição aqui, e aí o meu equipamento ele vai soar um bip, né? Significa que uma ponta e outra estão tocando, né? Se eu conectar isso em um cabo, o cabo vai bipar se ele tiver contínuo, se ele tiver com alguma rachadura, se ele tiver quebrado por dentro, ele não vai fazer esse som, certo? Mas sempre esse teste de continuidade e o teste de resistência a gente realiza quando o sistema está desligado, certo? E por último, pessoal, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Se, por exemplo, eu tiver aqui alimentando esse meu LED através dessas duas pilhazinhas aqui, para que o meu LED acenda, né? A gente tem aqui o LED acendendo quando eu encosto o positivo desse lado, né? E aí o meu LED está acendendo. Se eu quiser saber quanto de corrente esse LED aqui está puxando, como é que eu vou fazer essa medição? Diferente da medição de tensão, em que eu simplesmente conecto em paralelo aqui com a minha carga, na conexão para realizar a leitura da corrente, eu vou ter que abrir o meu circuito. Então, abrir aqui o meu circuito, eu vou ter que colocar na escala aqui, no caso eu vou colocar 2000 microampere. E vamos ver aqui o que acontece. De um lado, eu vou colocar aqui a ponta comum, por onde a corrente vai estar saindo. No caso aqui, a minha própria carga, certo? E a minha ponteira vermelha vai ficar conectada por onde a corrente vai entrar. Dessa forma aqui, eu consigo acender aqui o meu LED, certo? E eu estou fazendo a medição aqui de 1960 microampere, certo, pessoal? Isso significa o quê? Que esse LED ele está sendo acionado com uma corrente muito baixa, uma corrente de 2 miliampere. Então, eu coloquei aqui o meu multímetro na escala de 20 miliampere, né? Então eu consigo realizar até a leitura de 20 miliampere, que é o máximo que o meu LED vai conseguir suportar sem queimar. E aqui eu posso ligar aqui a minha ponteira vermelha no terminal positivo e o meu LED vai estar acendendo, e lá no multímetro eu estou vendo a medição de corrente ali em 2,41 miliampere, certo? Então esse é o nível de corrente. Eu ainda poderia aumentar mais, para aumentar mais o brilho desse meu LED, trocando esse resistor aqui, certo? Então é isso aí. Lembre-se que sempre que se desejar realizar a medição de corrente, se desenergiza o circuito, realiza o posicionamento do multímetro e só então
se liga novamente o circuito para verificar o valor de corrente livre. E por que é tão importante essa questão da forma de conexão para medição de tensão e corrente? Muito simples. Como o equipamento vai estar conectado em paralelo quando eu estou lendo a tensão, para que o meu equipamento não puxe corrente do sistema e acabe interferindo na medição, o meu multímetro em modo de medição de tensão vai ter uma resistência interna muito elevada. Já no contrário, quando eu estou realizando a medição de corrente, e a corrente toda vai ter que passar por dentro do meu multímetro, eu vou precisar que esse multímetro tenha uma resistência muito baixa para não interferir na própria corrente que eu estou realizando a leitura. Assim, se acontece por acaso de uma troca, eu coloquei o meu multímetro para medir corrente, mas eu fui realizar a medição de tensão, o que vai acontecer? O meu multímetro vai estar com a resistência interna muito baixa e na hora que eu conectar isso em paralelo com uma fonte de tensão, toda a corrente daquela fonte de tensão, ao invés de ir para a carga, vai acabar passando pelo meu multímetro. Isso vai fazer com que o multímetro queime. E aí, se você tiver um fusível no borne que esteja utilizando, você pode realizar a troca. Caso contrário, caso você esteja por algum motivo utilizando o borne de medição de corrente de 10 A, que não possui fusível interno, provavelmente você irá danificar permanentemente o seu multímetro. Por fim, pessoal, eu gostaria de recomendar que na hora que você for buscar um multímetro para comprar, sempre busque multímetros que tenham certificação nacional, certo? O Inmetro, ele dá selos de garantia para multímetros, para equipamentos de medição elétrica. E aí fica aí a minha recomendação. Eu não estou sendo patrocinado nem nada, mas algumas das marcas que eu já ouvi falar e que são boas são, por exemplo, a própria Minipa, a Bosch, a Stanley, Wonder, e também já ouvi falar bastante sobre a Hikari. Então fica aí a dica. Provavelmente você vai encontrar em sites estrangeiros, sites chineses, multímetros em valores muito inferior a essas marcas que eu estou falando para vocês. Mas lembrem-se, o multímetro vai ser um equipamento que vocês vão utilizar para trabalhar com eletricidade. Então, além do custo-benefício e da duração do equipamento, você tem que levar em conta também o risco que você vai ter ao manusear aquele equipamento com eletricidade, certo? Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas que você conhece que gostariam desse conhecimento e fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí na parte dos comentários. Valeu!